Graça e paz no nome de Jesus, irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus e vamos dar continuidade à exposição no Sermão do Monte, mais especificamente nas bem-aventuranças. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Hoje vamos nos deter ao verso 9, mas todos vamos ouvir a leitura desde a primeira bem-aventurança até a sétima bem-aventurança. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus disse: bem-aventurados humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Oremos mais uma vez, queridos. Senhor, nós estamos diante de Ti e Te pedimos que o Senhor, nesse instante, fale conosco através da Tua palavra. Nós já lemos a Tua palavra, nós já confessamos os nossos pecados, nós Te adoramos com cânticos, com hinos, com leituras, mas Te pedimos que encarecidamente o Senhor tome a nossa mente, o nosso coração diante de Ti. E o Senhor ministre ao nosso coração, pelo poder do Teu Santo Espírito, abrindo os nossos olhos, para que sejamos animados, encorajados, fortalecidos, confrontados com a Tua palavra. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Inicialmente, uma palavra às nossas crianças. Nós temos, como vocês sabem, estudado o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, que significa as características daqueles que são cidadãos do reino dos céus. Felizes são aqueles que têm estas características, aqueles que foram alcançados pela obra da cruz. A respeito da bem-aventurança de hoje, bem-aventurado ou felizes são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos imaginar algo. Você pode imaginar um mundo sem guerras, precisamente hoje? Você pode imaginar um mundo sem pessoas se degladiando, brigando, ou nações em completa paz? Portanto, desenhe aí no seu papel um mundo de paz, um mundo sem guerras, sem brigas entre amigos, famílias, nações, governos, reinos. Como seria ou como será este mundo? Então nós vamos ter aí um desenho que exige a criatividade de vocês, crianças. Um mundo sem brigas, sem guerras, em plena paz. A perfeita paz entre os céus e a terra, entre Deus e os homens, e entre nós. É isso que a Bíblia fala a respeito da paz. Queridos, o Sermão do Monte descreve estas características dos cidadãos dos reinos dos céus, os discípulos, os seguidores de Jesus. Quem somos e como devemos viver em consequência desta graça que nos alcançou. E mais uma vez,
Eu quero dizer que não podemos ler as bem-aventuranças ou o Sermão do Monte sem a ideia da graça de Deus perpassando toda a pregação de Jesus. Se não fazemos assim, cairemos numa espécie de legalismo, de moralismo, porque estas características não são alcançadas pelo esforço do homem, mas pelo poder do Espírito Santo, que age nos corações dos homens e mulheres que se curvam diante de Cristo como seu Senhor. Temos aprendido que uma bem-aventurança desemboca na outra. E eu reconheço, queridos, que a cada característica destas bem-aventuranças ensinadas, talvez você seja levado a uma espécie de frustração ou pesar, por talvez olhar para elas e dizer: eu não tenho isso na minha vida. Eu não tenho isso na minha vida. Mas eis aí uma grande oportunidade. A oportunidade é que você leve humildemente o seu pesar a Deus. Que você leve humildemente a sua frustração ao Senhor. E se isso começar a acontecer, levarmos a nossa frustração e o nosso pesar por não vermos claramente essas características na nossa vida diária, então a mensagem do Sermão do Monte, a primeira pregação de Jesus, já está tocando o seu coração, para que você chegue diante de Deus com mãos vazias, como quem é humilde de espírito, e o Senhor não desprezará essa oração que você fizer. Portanto, baseados nisso, pensemos a respeito da sétima bem-aventurança. Bem-aventurados pacificadores. Prontamente podemos ver como a terceira bem-aventurança, os mansos, desemboca na sétima. Os mansos, quando eles têm fome e sede de justiça, eles se tornam pacificadores. E a Bíblia fala a respeito de um Deus de paz. Um Deus que veio para estabelecer a paz. O manso, ele se torna pacificador basicamente por duas razões. E a primeira delas é: os mansos sabem que não possuem nenhum mérito diante de Deus. Eles se achegam diante de Deus sem contar vantagens ou privilégios, ou se arrogar de nada que eles fizeram. Eles vêm com mãos vazias e precisamente porque eles têm a consciência de quem eles são e de quem Deus é, eles se tornaram mansos pela obra de Deus em suas vidas. Eles cessam com as exigências de autoafirmação. Eles cessam com as exigências que geram conflitos entre homens, entre pessoas. E quando nós paramos, nós cessamos de exigir coisas, de buscar uma autoafirmação, a paz emerge naturalmente do coração, tornando-nos pacificadores. E você há de convir que os conflitos, eles decorrem de uma espécie de autoafirmação, de buscar uma espécie de glória humana, de reconhecimento. Os mansos abrem mão disso. E porque eles abrem mão disso, a paz começa a fazer parte da vida deles. A segunda razão é que pessoas mansas têm um papel fundamental de atuação em meio a ambientes conflituosos. Ambientes onde conflitos são inevitáveis. Normalmente nutrimos confiança naquelas pessoas que são mansas. E por serem mansas se tornam pacificadores e agem e atuam para trazer a paz. Para trazer a paz conforme as Escrituras. Eles são imparciais. Os mansos
porque têm sede e fome de justiça, se tornam veículos ou fazedores da paz de Deus. Queridos, o termo pacificação ou pacificador, ele tem basicamente duas dimensões na Bíblia, com várias nuances, com várias implicações, vários desdobramentos, que não poderemos cobrir todos eles. Vamos nos restringir a algumas implicações importantes para nós, não que as outras não sejam, mas devido ao nosso tempo. E a primeira dimensão está no significado primário da palavra paz no texto. E é bem aqui que os intérpretes pecam ao superenfatizar a ideia de estabelecer a paz entre as nações, ou até mesmo paz entre as pessoas. O sentido de paz na Escritura, ele é muito mais profundo do que uma paz externa entre governos ou entre pessoas. A palavra no Antigo Testamento para paz é shalom. Talvez você já conheça esta palavra. Shalom significa paz. Pode ser traduzida como uma saúde perfeita, ou uma saúde plena, ou uma completude na vida. Ela pode também ser traduzida como salvação, ou a perfeita harmonia entre os céus e a terra. Muito mais do que a ausência de conflitos, mas a perfeita harmonia entre todas as realidades criadas. E também, e primariamente, entre Deus, o Criador, e as suas criaturas. Queridos, a lógica de Jesus no verso 9 não é difícil de ser seguida. Deus é descrito como um Deus da paz. E como tal, Ele mesmo foi quem estabeleceu a paz através de Jesus. Através de Cristo, Ele reconcilia pecadores. E eis aqui a primeira dimensão, e a dimensão mais primária e profunda do significado da paz. E do chamado do texto a sermos pacificadores. A ideia primária e mais profunda, então, é que paz é o estabelecimento da reconciliação entre homens pecadores e um Deus de paz, e um Deus glorioso. Muito mais do que a ausência de guerras, é a paz entre o homem pecador e o seu Criador. É muito mais do que a cessação da hostilidade entre as nações, mas ela é a cessação entre a hostilidade entre Deus e os homens. A hostilidade da nossa parte em se rebelar contra o Criador. Queridos, já podemos aplicar com esta primeira dimensão evangelística, missionária, do termo paz na Escritura, ou da ideia do Sermão do Monte, bem-aventurados, felizes são os pacificadores. A primeira dimensão, queridos, é poderosíssima e profunda. Vamos pensar um pouco. Sim, nós vivemos num mundo de guerras. A nossa história pós-queda tem sido uma história de guerras, de conflitos, de rupturas. Se olharmos para a história, talvez não sejamos capazes de chegar ao número preciso de quantas guerras elas já aconteceram na história do mundo. Algumas que duraram mais de 100 anos, não é verdade? A Guerra dos 100 Anos, que durou mais de 100 anos. O próprio cenário político-militar do Sermão do Monte acontece dentro de um período da expansão do Império Romano, que significa guerras. Homens se levantam tentando estabelecer leis e governos que possam promover a paz, mas a guerra
não cessa neste mundo caído. Não é verdade que estamos em guerras? Não é verdade que o nosso país está polarizado? Não é verdade que pessoas brigam e se degladiam? Guerras e guerras acontecem. Mas paremos para pensar em algo. Existe uma guerra mais profunda. E eis aí a aplicação da primeira dimensão do pacificadores. Nós sabemos, e precisamente a Igreja de Cristo sabe, que todas as guerras externas, entre governantes, entre reinos, entre países e entre pessoas, se origina no coração do homem. Portanto, como a igreja pode promover a paz sobre a face da terra, senão pregando o Evangelho? A loucura do Evangelho, de uma mensagem poderosa, capaz de cessar a guerra, primariamente no coração. Porque se essa guerra cessar no coração, o que acontecerá externamente, senão uma paz gradativa, senão homens que buscarão de fato estabelecer a paz em bases criacionais, bíblicas, com uma referência em Deus, na palavra de Deus. Portanto, a primeira aplicação a respeito de pacificadores é um chamado, é um acordar a nossa responsabilidade de pregar o Evangelho. A mais poderosa mensagem capaz de produzir paz no mundo, paz dentro de lares, é a mensagem do Evangelho. Porque ela é capaz de mudar o coração do homem, onde as guerras se iniciam, onde as brigas e as contendas e os conflitos têm a sua origem. Não é assim que Tiago nos ensina no capítulo 4? De onde procedem as guerras? Dos desejos que militam no coração do homem. A guerra tem a sua origem no coração. Deus, em sua soberana vontade, escolheu homens e mulheres como instrumentos em suas mãos para restabelecer a paz de Deus, ou a paz com Deus, através da mensagem do reino. Obviamente isso não significa que todos nós teremos igualmente as habilidades ou os dons, digamos, de um evangelista. Alguns dias atrás estávamos conversando numa reunião de liderança, eu, o reverendo Sérgio, o reverendo Robert e alguns outros irmãos, e nós constatamos o fato e a realidade de que algumas pessoas são evangelistas natas, e elas simplesmente pregam dia e noite, e eles são hábeis pescadores de homens, e dezenas e talvez centenas de pessoas são alcançadas. Mas isso não nos desqualifica ou não nos exime da responsabilidade de vivermos uma vida piedosa e pregarmos o Evangelho através do testemunho das nossas vidas e também através de palavras que cooperem para a conversão de pessoas, para alcançar pessoas. Obviamente, existe isso no nosso meio. Eu me lembro de um jovem irmão, na minha igreja lá em Fortaleza. Ele era dentista. E ele foi alcançado pela pregação do Evangelho. E a mudança na vida dele foi tão impactante, tão fantástica, que ele simplesmente em um ano pregou o Evangelho para toda a turma dele de odontologia. Todos já eram dentistas. E algo tremendo aconteceu. Pelo menos uns 10 a 12 dentistas vieram para a igreja, alcançados pela pregação deste irmão.
A igreja virou quase um consultório odontológico. Porque aquele irmão pregava dia e noite. Ele não se continha, ele queria pregar o Evangelho. Queridos, é assim que fazemos parte da história da redenção. Que nos tornamos pacificadores. Pregando a mensagem capaz de cessar a rebelião, a guerra mais primordial que se instalou no coração do homem. Eis a primeira dimensão do que significa sermos pacificadores. O chamado evangelístico, missionário, que todos nós, sem nenhuma exceção, temos de pregar o Evangelho, de avançarmos com essa mensagem. Juntarmos-nos à missão de Deus de alcançar o perdido. Mas vamos então à segunda dimensão dos pacificadores, ou do significado de sermos pacificadores. Os filhos de Deus buscarão paz dentro dos nossos relacionamentos. Eis aí a segunda dimensão. Uma segunda dimensão interna, um aspecto interno, uma dimensão interna da ideia de pacificadores. Essa dimensão é igualmente desafiadora. Queridos, aqui nós podemos ou devemos reconhecer que muitas igrejas são destruídas internamente, porque líderes e membros fogem desta responsabilidade de buscar estabelecer a paz entre nós. Não é verdade que igrejas racham e se dividem por causa de brigas, conflitos, facções entre irmãos? Não é verdade que famílias racham pela ausência de pacificadores, ou do exercício de sermos pacificadores? Não podemos esquecer que este é um chamado sério, e que exige de nós todo o esforço e diligência para buscarmos a nossa unidade, para buscarmos reconciliação. Lembremos-nos daquilo que Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, em 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 17, nos diz. Ele nos chama a atenção dizendo: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus são vocês. E vocês são sagrados, separados. Por isso a dimensão de estabelecer a paz entre os homens é um chamado urgente a semearmos, a cultivarmos relacionamentos que tragam glória ao Deus da paz. Ao Deus da paz. Mas é importante ressaltarmos alguns aspectos dentro desta segunda dimensão, a paz entre os homens. E o primeiro aspecto é: ter paz com Deus não significa desfrutar plenamente de paz na realidade presente. Nós precisamos reconhecer que existe um já e um ainda não, uma espécie de processo onde a paz vai sendo estabelecida em nossos relacionamentos. A pacificação é um processo que exige pessoas dispostas a buscar a paz. Paulo mesmo diz em Romanos, capítulo 12, versículo 18, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Então existe um aspecto de processo na busca pela paz entre os homens. Como eu lhes falei no início, o Shalom de Deus não será estabelecido plenamente até a consumação final da história da redenção, que ocorrerá na volta de Jesus Cristo.
Existem, na realidade, âmbitos na dimensão evangelística de sermos pacificadores, que leva a uma espécie de guerra e divisão, por causa que pessoas agora não vão comungar da mesma fé. Então, o primeiro aspecto desta paz é um processo gradativo, que depende sim da disposição de pessoas em buscar a mesma paz, mas nós devemos nos esforçar diligentemente para estabelecer essa paz entre nós no corpo de Cristo. Um segundo aspecto: ter paz é mais do que a ausência de conflitos. Muitas vezes precisamos encarar conflitos construtivos para alcançar a verdadeira paz. Exemplo: muitas vezes, por uma compreensão deficiente deste aspecto de estabelecer paz entre as pessoas, casais evitam o conflito, quando enfrentar o conflito é o meio através do qual a paz será estabelecida. Ou seja, eu quero evitar uma discussão a qualquer custo, mas sentar e conversarmos e estabelecermos a verdade dita em amor, mesmo que dentro de um momento de tensão, pode nos levar à paz, ou irá nos levar à paz. Então existe esse aspecto onde buscar resolver conflitos e discussões nos levará a uma espécie de conflito que, por sua vez, finalmente nos levará à paz. E a ideia é, nem sempre evitar o conflito vai trazer paz. Na realidade, algumas vezes evitar um conflito levará pessoas a se arrastar em conflitos por anos e anos, porque a coisa não foi estabelecida, não foi conversada, não foi tratada de forma honesta entre pessoas. Quando o problema é enfrentado e não evitado, temos a oportunidade de estender perdão e de sermos perdoados. E aí sim, nós provamos a paz entre nós, uma paz bíblica e não de fachada. Terceiro aspecto dessa segunda dimensão: o ato de ser um pacificador traz também aspectos internos e subjetivos. As nossas inseguranças podem perturbar a paz. As nossas ansiedades podem perturbar a paz. A falta de contentamento com aquilo que você tem perturba a paz. A inveja pode perturbar a paz. Talvez tentar adivinhar o pensamento do outro, interpretar aquilo que ele fez ou deixou de fazer, sem consultar uma pessoa de forma pessoal, direta, com sabedoria e amor, perturba a paz. E aqui eu conto uma ilustração que um pastor chamado Daniel Doriani, em seu comentário no Sermão do Monte, nos traz, contando a história de um pastor numa pequena cidade, e uma igreja com um serviço de culto, de adoração, que sempre acabava às 10h30. Mas aí, de repente, o pastor decidiu estender um pouco o serviço de culto. E quando ele estendeu o culto até 10h45, 10h30 em ponto, ele via um irmão lá no fundo da igreja, se levantava, ajeitava a roupa, dava as costas e saía da igreja. E aí no outro domingo, novamente, 10h30, o mesmo irmão se levantava, dava as costas e saía da igreja. E aquilo incomodou o pastor. E aí ele foi tentado achar que falta de respeito. Só porque eu estou estendendo o culto 15 minutos a mais, ele dá as costas e sai antes de acabar o sermão. Talvez ele esteja furioso comigo.
talvez ele seja alguém metódico. Mas aí, incomodado com a situação, o pastor resolveu inverter a ordem do culto e começar o culto com um sermão. E aí o sermão acabou antes das 10h30. E aí ele viu que o irmão saiu às 10h30. Mas depois a esposa daquele irmão liga para o pastor e diz: pastor, meu marido pediu para te agradecer algo que fez com que ele ficasse muito feliz hoje, por vários domingos. Ele teve que sair às 10h30, ele tinha um serviço num trabalho vital dele, às 10h45, então ele precisava sair às 10h30, mas ele sempre saía frustrado, porque ele não conseguia pegar até o final do seu sermão, mas hoje ele saiu feliz, edificado, e pediu para que eu te ligasse, agradecendo, porque ele conseguiu ouvir todo o seu sermão. Lição para todos nós: interpretar os motivos de uma pessoa sem consultá-la é uma das maneiras de subverter a paz, um aspecto mais interno e subjetivo. Aquele irmão não olhou para mim hoje, talvez ele esteja bravo comigo, ele não me cumprimentou, o pastor. Nossa, percebem que as nossas inseguranças, as nossas ansiedades, as nossas interpretações subvertem a paz entre nós? Aprendamos com o Sermão do Monte a colocar em prática e a estar com pessoas e talvez fazer-lhes uma pergunta humilde, sincera, sábia e amorosa para estabelecer a paz. Paulo, em sua carta aos Efésios, nos dá uma lição maravilhosa que eu gostaria de deixar com cada um de vocês. É como se fosse uma receita, não uma receita de bolo, mas uma receita infalível para colocarmos em prática o exercício de sermos pacificadores entre nós. Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 4, e é o momento em que ele vai aplicar o ensino da sua carta aos Efésios, nos diz: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Que vocação? Vocês foram chamados para serem filhos de Deus, portanto, hajam e vivam de acordo com a sua identidade. Vocês são filhos do Deus Altíssimo. A vocação a que fostes chamados, para viverem com toda humildade e mansidão e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Qual a receita, qual a instrução, qual a mensagem do apóstolo Paulo a nós, para sermos pacificadores entre homens? Busquem as virtudes da humildade. Sem humildade, você não vai pedir perdão àquele irmão que te agrediu. Sem humildade, um marido não pede perdão à esposa que foi desrespeitosa. Sem humildade, uma esposa ou um marido não se reconciliam. Sem mansidão, não estamos disponíveis a sofrer algumas situações que nos provocam a ira. Sem paciência, nós vamos explodir e fazer bobagem uns com os outros, dentro de casa e fora de casa. Portanto, diz Paulo, queridos, busquem as virtudes da humildade, da mansidão e da paciência, para vocês assim estabelecerem a paz entre vocês. Paulo diz mais: esforcem-se diligentemente. Isso significa que esta dimensão vai exigir esforço, vai exigir suor, vai exigir de nós
nos submetermos a situações dolorosas para estabelecermos a paz entre nós. Suportem-se em amor uns aos outros. Uns aos outros, diz o apóstolo Paulo, ensinando-nos na prática a como sermos pacificadores, a estabelecermos a paz de Deus entre nós. Quantas coisas temos a aprender com essa dimensão. Mas antes de qualquer coisa, depois de ouvir estas características e as outras características do sermão de Jesus no monte, talvez você mais uma vez esteja cheio de pesar. Talvez você que nos acompanha de casa ou nos acompanhará, pode chegar à conclusão que isso não tem nada a ver com sua vida. Se você chegou a essa conclusão e pode estar se perguntando, como é que eu posso viver isso aqui? Parece utópico, tão distante de mim. Talvez Deus esteja tocando o seu coração para que haja verdadeira conversão, para que você entenda a boa notícia do Evangelho diante da constatação da má notícia. Somos pecadores, e pecadores estão separados deste Deus glorioso. Este texto é um chamado evangelístico àqueles que se encontram perdidos e separados de Deus em seus delitos e pecados. Ele nos apresenta sim o Evangelho. Busque em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus nós podemos experimentar progressivamente todas as características dos cidadãos do reino dos céus. Nós podemos aprender que na dimensão de estabelecer paz entre nós, não há outro caminho, senão o quebrantamento, a humildade, a mansidão, a paciência. Queridos, os cidadãos do reino dos céus, eles não jogam lenha na fogueira, quando eles percebem irmãos brigando, em facção. Os cidadãos do reino dos céus agem para estabelecer paz e vão se esforçar e vão colocar muitas vezes a mão num vespeiro. Ah, pastor, aquela pessoa não tem jeito. Ela é grosseira. Ela é rude, ou ele é rude. Sempre foi. Está na igreja há tantos anos, mas sempre é a mesma pessoa, que se as coisas não forem feitas do jeito dela, a guerra começa. Então todo mundo já abriu mão. Deixa ela viver a vida dela desta forma. Não. O texto nos chama e tem uma aplicação relacional. É fácil? Não. É simples? Absolutamente não. Mas Deus nos chama, nos dá sabedoria, inteligência e graça para nos aproximarmos de pessoas assim, mesmo sendo elas difíceis, a busca de estabelecer a paz. No que depender de vós, busque paz com todos os homens. Queridos, com quase 18 anos de experiência no ministério, eu tenho visto resultados maravilhosos de pessoas que têm se esforçado para estabelecer a paz entre pessoas. Eu tenho visto lares refeitos e restaurados, reconciliados pela paz verdadeira, quando pessoas se submetem a obedecer à palavra de Deus. Elas sofrem, sim. Elas padecem algumas vezes, sim. Mas eu tenho visto o quão poderosa é esta mensagem na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas. Quando há humildade, mansidão e paciência, o resultado é
maridos reconciliando-se com suas esposas, pais se reconciliando com seus filhos, filhos se reconciliando com seus pais, amigos e irmãos se reconciliando. Mas quando não há humildade, mansidão e paciência, o resultado é danoso. Rupturas, fraturas, separações, ódio, rancor, corações amargurados, guerras ininterruptas. Eu sei que atender ao chamado de sermos pacificadores não é simples e fácil. Pelo contrário, é duro, difícil e doloroso, mas não desanimemos. Cristo está nesta obra. Ele enviou o seu Santo Espírito, Ele nos deu sabedoria vinda do alto, para agirmos sabiamente, na direção de outros. Não nos desanimemos, sejamos animados pela palavra, pela presença do Espírito e pela certeza de que Ele nos dá tudo o que precisamos para darmos passos em sermos pacificadores entre homens, entre nós. Eu gostaria que você pensasse a respeito disso. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como estão os relacionamentos dentro da sua casa. Se você proferiu algumas palavras que feriu, que machucou pessoas. Eu não sei se há ruptura entre pais e filhos, talvez haja. Somos pecadores. Mas esse texto nos dá a direção, a clareza, o chamado para buscarmos ser pacificadores. Ele nos dá a esperança de, como filhos de Deus, agirmos como Deus age. Ele veio para estabelecer a paz. A paz. Eu quero te encorajar nesta manhã a meditar na 7ª bem-aventurança. Eu gostaria de encerrar a mensagem dessa manhã com uma citação de João Calvino, que diz, abre aspas, a certeza de que Deus é realmente nosso Pai está no desejo de viver em obediência a Ele. Isso significa almejar colocar um fim em toda desarmonia, até onde o nosso poder permite. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos anime o coração a sermos pacificadores num mundo caído. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!